Olá, você aí atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez trazendo o review dessa figura que é uma das figuras mais bonitas que eu acho da série do Kamen Rider Kabuto, que é o Kamen Rider DB. Esse é um dos Riders secundários da franquia Kamen Rider, da série Kamen Rider Kabuto, onde tem exatamente 7 Kamen Riders. 7, cara, é muito herói para uma franquia só. Ai, deixa eu coçar minha mão aqui um pouquinho. Coçou. Então, essa série, cismei com franquia, essa série tem um diferencial de ter essa quantidade absurda de Kamen Riders, mas em compensação eles têm poucas formas. Tanto que o protagonista, durante a série, não sei os filmes, que ainda não assisti, ele tem apenas 3 formas e os outros todos 2. Sendo que dessas 3 do protagonista, uma apenas aparece após transformação, para depois ele ir para a segunda forma, e a outra, a forma mais poderosa, chamada Hyperform, aparece lá para o final da série. E todos os outros têm 2 formas, tá? Uma que é minutos após a transformação, para uma forma mais pesada, para depois vir para essa forma que é mais leve e mais rápida, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui pela caixa, né? Ela é uma caixa toda cinza, uma figura Bandai. Aqui temos, não sei se vai dar, se a câmera vai focar, focou o símbolo do Kamen Rider Kabuto, que Kabuto em japonês é um besouro, tá? E o Kamen Rider DB, segundo as minhas pesquisas, ele é uma vespa, mas para mim ele é uma abelha, toda amarelo e preto, como vê aqui, é uma abelha. Vamos olhar aqui a lateral, Masked Rider DB, como ele é conhecido nos Estados Unidos. Aqui em cima também, do lado a mesma coisa, embaixo temos algumas especificações em japonês, e atrás, olha só que figura bonita, ele em algumas das suas formas, em algumas poses. E agora vamos dar uma aberta aqui. Essa foi uma figura que eu já comprei aberta, né, em um dos grupos de colecionismo. E aqui está uma figura muito bonita, mas com tão poucos itens extras que isso chega a desanimar um pouco. Mas vamos abrindo aqui, onde que tá, onde que entra o meu dedo. Ahá. Que figura bonita, cara. Todos esses Riders da série Kabuto, na minha opinião, eles são muito lindos. Olha só, fugiu um pouco, voltou. Esse tom de dourado que ele tem, com esse preto. Um ruim que ele só vem com 2 mãos extras, mas em compensação o Rider Sting, que é a arma barra ataque final, veio 2, né? Um que é o Rider Sting para finalizar o oponente, já o que é o monstro da semana, ou os monstrinhos não tão fortes assim, os ditos soldadinhos. E aqui temos o Rider Sting dele numa forma menor, que é o padrão de luta corpo a corpo, até cansar o vilão, o inimigo, e para ele ativar e crescer. Rider Sting
Attack Rider. Não, Final Attack Rider é do Decade. Isso é uma figura, um Kamen Rider muito bonito ele. Então, né, como é de prática, vou passar algumas informaçõezinhas desse Kamen Rider enquanto eu vou mexendo. Lembrando que o Kamen Rider DB é o segundo Rider secundário a aparecer na franquia do Kamen Rider Kabuto. E o Zect, que é o bichinho, né? O Zect Driver, que é o bichinho, ele teve simplesmente 3 usuários. E o primeiro dele, que é o usuário que eu mais gosto, que é o Yagumura, ele era um soldado da classe amarela da Zect, que a Zect, o que era a Zect? A Zect foi um órgão criado para combater os Worms, que eram monstros que vieram dentro de um meteoro que se chocou em Tóquio, destruindo um bairro, uma parte do distrito totalmente, e a partir que esse meteoro caiu na Terra, fatos estranhos começaram a acontecer. Pessoas começaram a desaparecer e reapareciam, mas junto desse meteoro vinham os Worms, que eram criaturas, muito provavelmente alienígenas, né, que eles tinham a capacidade... Opa, tô fugindo aqui. Eles tinham a capacidade de absorver as suas vítimas, matando-as, assumindo assim a sua forma e as suas memórias. E com isso, esses Worms eles passaram a viver entre os humanos e a se multiplicar, matando outras pessoas. Tá? E nisso foi criado a Zect, que era como um exército que combatia esses Worms, até que eles começaram a evoluir e assim começaram a surgir os Zect Drives, que transformavam as pessoas escolhidas em Kamen Riders. E o que fazia eles escolherem? É que esses Zect Drives, como é o caso do DB, desse bichinho pequenininho aqui, eles parecem que tem um tipo de inteligência artificial, pois eles atendem ao chamado dos seus donos, ou eles podem apenas pressentir o perigo e se aproximar dos donos no momento da sua transformação. E o Zect Driver DB, como eu estava falando antes, ele teve 3 usuários, que o primeiro foi o Yagumura, tá? Um soldado exemplar, para mim um dos melhores usuários do DB, e ele tinha um lema chamado Harmonia Perfeita, onde ele cuidava de todo o seu pelotão da Zect como um só, e tudo tinha que dar certo, tudo acabava dando certo. Porém, ele tinha uma rivalidade com o Tendo, que é o protagonista, também conhecido como Kamen Rider Kabuto, onde várias vezes ele deixou esse lema dele de harmonia perfeita de lado para apenas simplesmente derrotar o Kabuto, colocando muitas vezes civis em perigo. Após ele ter quebrado esse lema, o Driver o abandona e ele volta ao anonimato, tá? E o que é mais interessante durante o período dele como Kamen Rider DB era as batalhas culinárias que ele tinha com o protagonista, né? Porque assim, Kamen Rider Kabuto ele tem uma história ao mesmo tempo muito densa, pesada, cheia de mistérios, no qual você fica querendo saber o que vai acontecer, com mortes
Mas também tem um pano de fundo bem legal, que é sobre comida. Então o Yagomura e o Tendo, eles viviam fazendo disputas para quem cozinhava o melhor prato. E muitas das vezes o Tendo acabava se saindo melhor, até mesmo por ser o protagonista, né? E agora vamos falar sobre o segundo usuário, que foi o Kagami, que o posterior futuro Kamen Rider Gataki, onde ele abandona os poderes do Kamen Rider DB após ele ser colocado contra a parede por derrotar o Tendo, que ele acabou criando um laço de amizade e rivalidade com ele, mas voltado para a amizade, porque o Tendo é uma pessoa muito difícil de lidar, muito arrogante, na qual ele só achava que só ele era o melhor, o perfeito, tá? E após ser colocado contra a parede, ele abandona o Kamen Rider DB. E o terceiro usuário foi o Kageyama, uma pessoa inescrupulosa, arrogante também. Quase todo mundo nessa série é arrogante, meu Deus do céu. E muitas vezes colocava os seus próprios princípios acima do grupo. E chegou, se não me engano a memória, ele chegou a incriminar o Kagami como sendo um orme para poder pegar o Kamen Rider Kabuto e o Driver Zect de volta, tendo em vista que, como eu falei, o Drivers eles que escolhem os seus usuários e o Tendo não fazia parte da Zect, e mesmo assim o Driver o escolheu, então ele acabou sendo visto como um inimigo, um rival pela equipe da Zect. Tendo assim, os usuários dos Zect Drivers, eles tinham a obrigação de derrotar os Worms e derrotar o Kabuto para pegar o Driver do Kabuto de volta. E também tivemos um quarto usuário, né, para o DB, mas foi muito tempo, ele era um dos cabeças da Zect, na qual ele pegou o Zect Driver DB contra a força dele, né, contra a vontade do próprio Driver para usar para derrotar um monstro. Tá bom? E essa é a história do DB. Muito rapidamente, se você quer saber mais detalhes, eu aconselho a procurar essa série, lembrando que não tem dublada, apenas legendada pelos fansubs. Pela internet, se jogar aí Kamen Rider Kabuto, vai aparecer, você assiste, feliz, contente e tudo mais, né? Enquanto eu falava aqui, contava um pouco a história, eu fui mexendo aqui nas articulações para vocês verem como que ele é, tá? Articulação dupla no cotovelo, articulação dupla no joelho, o bíceps roda, cabeça roda para cima e para baixo, articulação na ponta do pé, que eu vi agora, normalmente essas articulações passam batidas por mim. A perna dele vai muito. Claro que tem que ir, porque uma das principais armas ataques dos Kamen Riders são usando os pés, são os Rider Kick, embora o DB usa o soco, o Rider Sting. E passando um pouco mais de perto, dando um close maior na face dele, olha só como ele é bonito, como é bonitão este herói. Essa armadura dele para mim é uma das mais bonitas que tem. Esse preto com esse dourado realça. E lembrando que uma coisa que não me agradou muito é que apenas vieram 2 pares de mãos extras. Par de mão semi-aberto. Poxa, Bandai, vocês podiam ter botado um pouquinho mais de
mãozinhas para fazer a nossa alegria, né? Ai, saiu. Apenas 2 pares de mãos semi-abertas e um par de punhos cerrados. Pois bem, galera, hoje era só isso que eu queria mostrar, trazer para vocês o Kamen Rider Baby, contando um pouco da história do Kamen Rider Kabuto, trazendo um pouco de informação para vocês, e espero que estejam gostando do conteúdo do canal, mas não se esqueçam de dar o sininho, se inscrever se você está gostando, e deixe um comentário dizendo o que vocês acham que podem melhorar, o que está ruim, e para a gente ter aquela nossa troca de energia, aquele nosso bate-papo, né? Muito bom, galera, estou ficando por aqui, muito obrigado por tudo e até mais!